Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este podcast com o João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tudo bem, o mês vai chegando ao final. Provavelmente quando as pessoas estiverem vendo o podcast vai ter chegado. Sim. Eu acho que a gente teve alguns acertos interessantes durante esse mês, né? E algumas frustrações também, né? Especialmente no mercado local. Lá fora as coisas andaram mais bonitinhas, né? Apesar de ter alguns sobressaltos naturais até, se a gente levar em consideração a arrancada desde novembro, né? Sim. Então, mas terminamos o primeiro trimestre do ano, de certa forma, satisfeitos, vai. Sim. As coisas poderiam ter sido bem piores e não foram. Com certeza, eu acho que esse trimestre foi um trimestre de muita geração de alfa pra gente, né? Que assim, os mercados não foram tão bem, mas a gente conseguiu capturar alguns vetores aí que carregaram, né? Nessas fases ruins, o importante é atravessar. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a calibragem das nossas apostas sobre os cortes de juros aqui no Brasil e lá fora. Os últimos dados mostram uma economia americana ainda super forte e uma inflação que ela tá meio ambígua, né? Trazendo mensagens aí apontando para lugares contrários. E para isso a gente vai receber a Laís Costa, que é nossa analista de renda fixa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lari. Tudo bom, João? Tudo bom, pessoal? Sempre um prazer ter você aqui com a gente, Laís. E no nosso Compra ou Vende, neste pré-feriado de Páscoa, o episódio de hoje está mais curtinho aí para vocês poderem curtir o feriadão, a gente vai trazer o ouro e o petróleo, que foram dois destaques em termos de ativos nesse mês de março, né? Tiveram uma alta vigorosa aí em ambos os casos. Bom, antes da gente começar, eu gostaria pessoalmente de te convidar para o Brasil Investidor, um novo projeto aqui da Empíricos tocado por mim, que eu estou muito animada de fazer parte dele. O link está na descrição e para quem está assistindo aqui pelo YouTube, acredito que o QR Code aparecerá também na tela. Bora lá para os nossos assuntos. Vamos começar pelo exterior? Vamos. Só para não perder o hábito? Bom, saiu a terceira revisão do PIB americano do quarto trimestre do ano passado, com mais um ajuste para cima na atividade do último TRI de 2023. A economia americana continua muito forte, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje saíram as projeções de inflação da Universidade de Michigan, que trouxeram revisões para baixo na inflação esperada para o próximo ano e também os próximos 5 anos. Então, assim, eu tenho uma economia forte com uma inflação que está com uma expectativa mais... Você diria que o cenário de soft landing, ele continua se materializando lá fora ou não? O que os dados mostraram, esses dados recentes, eles têm confirmado esse cenário, né, Lari? Como você falou, o PIB do quarto TRI, essa revisão que a gente viu hoje, apesar de ser uma revisão que não mexe o mercado, né, mas o que ela